Então, bem-vindos para um novo episódio do nosso podcast. Depois destas férias de Natal e Ano Novo, em que ninguém se pesou, espero eu, para não ficar deprimido, Ai, porque fiquei eu bem comi menos. muito. Eu comi muito. Fiquei doente, Ahm, comi bem menos. Exatamente. Hoje estamos outra vez a gravar à distância, malta, pois é, não conseguimos ter horário compatível, eu e a Catarina. Então teve que ser, por isso lamento qualquer distúrbio assim que vocês ouçam de áudio. E habituem-se, porque são Ahm, preguiçosas para sair de casa. é isso, malta, mas também não queremos prolongar e Sim. vos deixar na mão mais tempo sem um episódio. Propunha, Catarina, começaste tu novamente a tua leitura nestes Sim. últimos 15 dias. Como, por exemplo, quem trabalhou comigo ouviu-me falar bastante desta coleção, quando estive a ler este livro. Vou falar do primeiro, apesar que eu estava a ler o terceiro na altura. Mas, E outra coisa, tu no podcast anterior tu prometeste badalhoquice. exatamente, é este. Ah, Porque eu estava a ler na altura o terceiro livro, só que eu, quando sou coleções, eu só irei falar dos primeiros, até para não correr o risco de fazer spoilers. Porque o que é que vocês leem estas badalhoquices, né? Este é o Coulter's Woman, não foi traduzido para português. Ele é da Maya Banks, ela tem mais livros que foram traduzidos, e já falei inclusive de outros dela aqui, onde Adam, Ethan e Ryan são três irmãos. Cada um a viver a sua vida descansadinhos. Até que, em meses separados, eles os três fixam-se por uma mulher. Ficam bué obcecados por ela. ok. Imaginem a nossa... Quando vemos, é quando é a mesma mulher. E quando essa mulher também fica obcecada pelos três. Tem uma Assim, coisa esperta. assim, eu aqui vou dar spoiler que eu não vou querer saber. Ela fica com os três. Fica com os três? Exatamente. Fortíssima. Casam-se os três, tipo, ficam os quatro na mesma casa, casam-se. É uma relação poliamorosa. Hum, ela não trabalha nem cozinha, porque eles fazem tudo por ela. Haja paciência para aturar tanta gente. Eles tratam-na como uma rainha. Eles fazem tudo o que ela quer. Ela é quem manda ali. Tens três assistentes, Ok. só isso. Pronto, eu ia mesmo perguntar essa questão que é típica. São ricos, não é? E sim, 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 sim. Eles vivem bem da vida, sim, sim. Claro que sim. Assim, a casa de sonho dela, no meio no rancho, que é Estados Unidos, como é óbvio. No lanche, exatamente. Sim, onde há tudo e mais alguma coisa, numa cidade pequena. Também se não houver, eles também vão providenciar isso, não é? Sim, por isso, isto é muito interessante porque é uma coleção e depois Ok. um livro é com os filhos, depois o terceiro livro é com a filha, e vão Ok. viver. Então vai explorar a face toda. Sim, assim, nós aqui acabamos por explorar a família toda, ainda não acabei a coleção e não falta, Ok. mas acho que esta coleção se distingue mesmo por esta parte diferente. Segue uma Ok. via um bocadinho extra daquilo que nós estamos habituados. Sim, sem dúvida. E a linguagem é assim um bocadinho badalhoquinha? Ou nem por isso? É explícita, sim. Sim, é explícito. Esta escritora Ok, não isso tem então. medo de ser explícita. Não chega a ser bardajona, Ok. a nível de linguagem. Uhum. Mas sim, Ok, pronto. Então tem que ser uma pessoa mais adulta para ler isso, sim, porque, sim, acima de 18, sim, sem dúvida, sem dúvida. E que ok, não vá pensar que isto vai acontecer na vida real e ter 3 homens a sustentá-la. sim, convém. Não se iluda. Acho que é escusado fazer um disclaimer no início do livro, porque isso é mais que óbvio, né? Já vimos Mas tudo. pronto, nunca se sabe. Muito bem. Então isso aqui é uma trilogia. É mais, é mais. Eu estou na terceira, acho que não falta tipo uns 2 ou 3. Ok, isso deve acompanhar muito da vida, ok. Sim, 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 sim. Então, para quem gosta de quê? De erótico, Quem dizes? gosta de erótico, sim. Esta é uma ótima escolha e que percebe inglês. Apesar que o inglês simples. Ok, muito bem. Pois, eu bem me parecia que tu devias estar a ler em inglês, porque eu não me lembro nada disso em português. Não, este não foi traduzido. Não, 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 não. Pois. Isto é diferente, isto chocaria aos portugueses.
já abri alguns livros em livrarias que nos Tenho a dizer, são tanto que a da Dark Romance podiam pôr uma coisa diferente aqui pelo meio, que agora está tudo muito igual. sim, e lá está, nós falamos sempre nisto, mas a mim choca-me o young adult estar muito gráfico na Sim. linguagem, não é suposto, a meu ver, na Eu parte do adolescente. eu hoje fui a uma livraria e vi a Stephanie Archer no Young Adult. Eu fiquei: "Como assim?" Sim, é verdade. E outras que estão no young Sim, sim, adult. sim. Para mim, a After nunca devia estar em Young Adult, o Alves também, do Uhum. Kevin Spacey, não sei nunca devia estar em Young Adult. Sim, 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 estão inseridos. E mesmo aquilo que, repara, que supostamente é mesmo young adult, Sim, mesmo, tu vais abrir à toa num livro e vais ver badarquice, mas badarquice não é badarquice bem escrita, é badarquice horrível, sim. a roçar em violações e cenas assim. E estamos a falar na parte adolescente. Isso a mim choca-me. Acho que deve de haver um certo atento nisto. A mim preocupa-me Porque os pais vão para aquela secção a achar que é para a idade dos filhos. E não, não é? a imagem que vai passar às adolescentes de agora, de que Pois, acontece um filme que também. tudo corre bem e que: "Ah, sim, ele bateu-me, mas correu bem no livro." Uhum. Ele gosta de mim, ele bateu, mas ele fez isso porque gosta de mim. Sim, ele queria proteger-me. Exato, exatamente. Isso também me preocupa um pouco essa narrativa. Eu sei que o papel dos pais devia de ser mais presente e mais pedagógico, só que nós bem sabemos que os pais não fazem, não é? E Sim, então é só vermos o número da violência para com os namoros a crescer no nosso país e reparamos nisso. Tudo como acaba por influenciar, não é? como fomos a ver, a Eu nossa acho. geração, eu por acaso há pouco tempo que a nossa geração foi a primeira a que as mulheres não se sentiram obrigadas a casar, casaram-se porque queriam, ou seja, não toleravam. Exatamente. E agora Exato. está a haver um aumento também de violência doméstica. Elas estão a começar a tolerar aquilo que a gente deixou de tolerar. É uma regressão Sim, em muita coisa, mas sim, também estás a ver muito isso. Enfim, é isto. Mas pronto, não é o podcast essas coisas. exatamente. E tu? Opa, olha, eu li dos livros do Shakespeare, já Ok. estava na minha lista, yeah, já estava na minha lista de Shakespeare, desde pai da minha adolescência, mas eu sempre fugi, por achar que eu não ia compreender as obras. É aquela cena estúpida que por vezes nós temos. E então eu fugi a 7 pés de Shakespeare porque eu achava que ia ser horrível e eu não ia perceber nada. E surpresa, surpresa, percebi sim senhora, eu li dois, li o Macbeth e Hamlet Ok, sim. Tenho e curiosidade com Hamlet. gostei muito. Eu gostei muito, gostei principalmente de Hamlet. Vi os filmes, existem vários filmes, mas existem os mais prestigiados, vá, os mais antigos. Vi um do Macbeth e vi um do Hamlet, gostei mais do Hamlet. Que ganhou, acho eu, um Oscar, e quem faz de Hamlet é o realizador do filme, se eu não estou em erro, ok? E ganhou um Oscar, melhor ator, se eu não estou em erro também. É preto e branco, Macbeth é a cores, ainda no início, ou seja, são coisas bastante velhinhas, como tu dizes, eu vou muito atrás. Opa, o que é que eu vou dizer-vos agora de Macbeth? Macbeth, eu li primeiro esta obra porque quase toda a gente que lê muito Shakespeare diz para começar por essa obra, porque é uma leitura mais fácil. De facto é. Eu achei particularmente interessante. Está sempre tudo a acontecer desde o início. É tipo o movimento das coisas, está sempre coisas a acontecer, não é uma coisa que tenhas momentos de seca, digamos assim. O Hamlet eu já achei alguns momentos de seca, mas o Hamlet é diferente, como eu estava a dizer, e nós já lá vamos, mais à frente. Então, basicamente, eu tirei aqui algumas impressões por escrito, porque eu sou uma pessoa idosa e esqueço-me. Ahm, Quando as bruxas aparecem ao Macbeth, ahm, eu lembrei-me muito no filme da Bela Adormecida, lembras-te que aparecem as três fadas Sim. com desejos e cenas para a criança. Eu lembrei-me muito disso. E depois, mais à frente, lembrei-me do conto de Natal do Dickens, porque aparece aparições.
Ok. Vamos deixar assim. Então eu lembrei-me disso. Opa, se eu estou muito certa para me lembrar dessas coisas, não sei, mas foi como o meu cérebro se lembrou. Então, como eu te disse, pá, são episódios rápidos, não demora nos acontecimentos, que é ótimo para mim, porque eu detesto. E está sempre, as personagens estão sempre ali entre a vida e a morte, tudo assim, estás a ver? Começa por quê? Três bruxas aparecem com uma profecia, ok? Eh, que o Macbeth pode vir a ser rei. E ele partilha essa com a Lady Macbeth. Ok. Eu não sei se agora vou fazer só aqui uma coisa, eu não sei, e eu acredito que tanto tu como muitas pessoas que estão nos a ouvir, hum, vocês, de certeza absoluta, já viram livros e filmes. Macbeth é sempre Macbeth, não sei bem dizer isto, mas é o Macbeth, ou Lady Macbeth, e é sempre visto numa cena muito assim mais gótica, digamos assim. Sim. Tens muito essa cena, yeah. Vem um bocadinho aqui deste livro. Então também foi interessante ver isto, porque há muita gente que gosta muito desta personagem que eu te acabei de dizer, a Lady Macbeth. Eu não gostei dela. E não achei o que a maior parte das pessoas acha dela. A maior parte das pessoas que eu já li em fóruns e outras coisas, que eu depois fui pesquisar para ter outro tipo de opiniões que também vos vir aqui falar, e se calhar quem nos está a ouvir tem uma opinião completamente ao contrário da minha e está tudo bem. Gostam muito da Lady Macbeth. Acham que é uma personagem assim muito pá, feminista e coisas assim. Eu não achei ela, achei uma personagem forte, é, inteligente e muito ambiciosa. Estás a ver? E um bocado sem escrúpulos. Ok. E porquê? Porque ela, enquanto o rei é. O que é que eu te posso dizer do rei? Ele é mais. É fácil de manipular, é fraco, é medricas e tu vais ver mais à frente que é muito atormentado pela culpa. Ela não. Estás a ver? Ela realmente é uma personagem central nesta obra e muito forte. Isso é verdade, mas não morri de amores. Aliás, eu nesta obra eu gostei muito por para mim ser mais introspectiva, mas não fiquei apaixonada por nenhuma personagem, se é que me faço entender. Estás a ver? Tu às vezes lês os livros e gostas de determinadas personagens. Eu esta não prendi particularmente a nenhuma. Gostei da parte das três bruxas porque achei-as engraçadas quando elas apareciam, ok? Mas não morri de amores por nenhuma. Por exemplo, o Hamlet, eu gostei do Hamlet. Estás a ver? É um bocado clichê, mas gostei. Então, a senhora é um bocado ambiciosa. E tão ambiciosa que ela quer que esta profecia se torne real, ok? Então, o que é que ela decide? Decide matar o rei escocês, ok? E então ele, o marido dela é muito cobarde, como eu te disse, e Sim. começa a fraquejar, a dar desculpas, não sei o quê. E a mulher tipo passa-se e começa a manipular para que ele mate o rei hum, numa festa que é dada por. Eles vão recebê-los, basicamente, estás a ver? E acaba por realmente matarem esse rei escocês, só que ele começa a ficar atormentado pela culpa, o Macbeth, ok? O marido dela. E então a Lady Macbeth não, ela de todo é atormentada, aliás é ela que vai lá esfaquear o senhor, é ela que vai lá buscar, acho eu, a arma, eu já li isto há algum tempo, e ela tem uma frieza incrível, mesmo a discursar com ele, a falar das coisas, estás a ver? Depois ele fica paranoico e depois o Macbeth, né? Começa a ficar paranoico, o marido dela, e começa a cometer ainda mais crimes, estás a ver, para se assegurar no poder. Estás a Sim. ver? Porque depois fica com aquela espécie mania da perseguição, estás a ver? Pronto. Depois ele tem uma relação de amizade, estás a ver, com uma personagem, e ele, com medo de ficar sem o trono, mata esse amigo, estás a ver? Sim, sim. Pronto, depois aparece a Hecate, é da mitologia, e as três bruxas também, que eu te disse sempre que elas aparecem, é engraçado. Têm diálogos giros, eu acho piada. Depois o Macbeth começa a ver o fantasma do amigo dele, ele aparece, esse fantasma, vá, e fala assim, tipo sozinho, e as pessoas ficam tipo meio o que é que está ali a acontecer, estás a ver? Porquê? Porque isto revela o sentimento de tal ordem de culpa que ele matou o amigo, que começam a ver como um fantasma. E esse diálogo também gostei, estás a ver? Que também gostei bastante.
Depois a Lady Macbeth, ela morre com delírios. Mais à frente acaba também por se consumir de culpa, estás a ver, pelas coisas todas que fez. Depois, o Macbeth é morto por uma personagem que está em busca da justiça e da ordem, estás a ver, porque depois o reinado está ali, que é uma coisa tipo super confusa no reinado dele, fica as coisas muito, muito confusas. Depois é assim, eu vi o filme é pai de 1603. Não, espera aí. O filme é de 1948. Ok. Pronto. Eu acho que ele está no Prime e acho que está no YouTube para vocês poderem ver completo. Estás a ver? Depois, eu achei só uma coisa interessante, antes de acabar, é que, apesar de eu não ter morrido de amores pela personagem Lady Macbeth, nós temos que pensar no tempo em que Shakespeare viveu e ter criado uma personagem completamente independente do marido. Porque ela, em termos de pensamento e de ações, é independente dele. Aliás, é ela que, passando a expressão, a velha expressão, calça as calças. Ela é que manda ele fazer as coisas, ela é que intervém nos pensamentos, faz e acontece, estás a ver? Ela basicamente lidera aquilo, estás a ver? Ou seja, aquele papel tradicional da mulher na época do Shakespeare, tu não vês, Sim. estás a ver? E eu achei isso, normalmente é frágil, delicada, flor no cabelinho, ali no campo, a saltitar, nada disso, estás a ver? É uma personagem completamente inteligente. Ela é inteligente. Há maldade, mas ela é inteligente. E eu achei isso muito caricato, estás a ver? O modo que o Shakespeare mete a mulher, estás a ver? Depois, eu gostei muito de uma frase, Ok. e eu assentei aqui para vos dizer, que foi dita pelas bruxas, que é: o belo é feio e o feio é belo. Tem a ver com as aparências e a realidade. Estás a perceber? Eu acho que se alguém tiver alguma curiosidade de ler Shakespeare, comece sim por esta obra que eu também comecei. Eu gosto bastante, gostei, estás a ver, de ler, não foi o melhor, porque eu também só li dois e gostei mais da Hamlet, de facto, porque tem a ver com vingança. Estás a ver, o Hamlet tem a ver com vingança, eu devo ter um gosto particularmente sobre histórias de vingança. Até nos filmes gosto, quanto mais. Mas eu acho que é uma excelente. É bom e é bom para pessoas como eu que não gostam de livros com muitos detalhes, porque tu tens sempre coisas a acontecer, estás a ver? E queres sempre ler. Eu li para aí numa tarde, acho eu, o livro, foi uma cena assim, e já foi depois de nós estarmos juntas no podcast que Certo. eu li. Este filme é que estás a ver? Por isso, eu convido a toda a gente a ler, mesmo quem gosta, por exemplo, de romances, como tu gostas de romances, eu acho que ias gostar. Isto parece às vezes uma telenovela. Em outra perspectiva, parece uma telenovela, estás a ver? Tu estás a ver. Trágica, Sim. como Shakespeare, mas é muito bom. Eu, entretanto, comprei uma coleção que foi feita com a obra toda de Shakespeare, acho que foi de Harvard, e tentei ler em inglês o Shakespeare. Boa sorte para mim, tudo bom. Beijinho, beijinho. Eu É estou com horrível. um inglês mais antigo. Não deve ser fácil. Yeah. Não, não é. Eu não sei o que é que eu tinha na cabeça. A edição é linda, quando estivermos juntas eu vou-te mostrar, mas boa sorte, a sério. Para quem lê Shakespeare em inglês e percebe, é assim, é um Oscar, está bem? É um Oscar para ti, e estou mesmo a ser sincera, porque é muito difícil. É mesmo complicado ler o senhor na língua dele, porque não dá. 1000 vezes ler Tolkien em inglês do que ler Shakespeare. Estou-te sincera. E Tolkien já não é fácil. Mas olha, não, não é, mas a Shakespeare não sei onde é que eu estava com a minha cabeça. A sério, estava a sonhar. Mas bem, olha, esta é a minha sugestão. Para quem quiser ler Shakespeare, comecem por Macbeth, vocês vão gostar muito, principalmente quem não gosta de ler muitos detalhes, quem não gosta de mimimis, e mesmo para quem gosta de mimimis, é fixe, é sempre cenas a acontecer, é altamente. E tu, Catarina? Ok. E agora, vou para um livro mais calminho. Este, se não me engano, ganhou um Bookman Prize, se não me engano, já há uns anos. O livro Ok. foi escrito em 92, então, Uhum. que é o Doente Inglês, de Michael Audax. Ah, ok. Recomendo bastante. Num convento antigo, abandonado,
em Itália. Isto é pós-Segunda Guerra Mundial. Temos uma enfermeira que se recusou a ser mobilizada e a ficar com o único paciente queimado e irreconhecível lá. E ela recusou-se a deixá-lo. Nós aqui estamos Ok. numa Itália destruída. E depois Ok. do pai dela, que também vai para lá, que a encontrou. E a escrita dele é estranha, porque não é daqueles romances que nós estamos habituados, não. Ok. Não há aquele suspense. A única coisa que nós queremos saber é quem é aquele paciente. Ele ele fala, mas não fala o passado, não sabe quem é, não interage assim tanto. Vemos que estão ali 4 almas que estão destruídas. Depois também aparece lá um que desarma bombas, porque aquilo havia muitas minas abandonadas naquela zona. Ok. E eles juntos vão-se até curando daquilo que a vida lhes fez. Nela Ok. nós vamos sabendo que ela chegou a ter grávida, que abortou, que o noivo dela morreu, que o amigo do pai tinha sido apanhado, ele é ladrão e foi usado pelos aliados para descobrir segredos e foi apanhado e cortaram-lhe as mãos, uma mão, Ok. como castigo. Então temos ali almas que foram feridas e que elas vão criando uma rotina e vão-se tentando libertar umas às outras. Ok. E o grande mistério de quem é o paciente é descoberto, sim. E eu acho que isso vale todo o livro, porque a história dele é muito boa. E a que idade, Catarina? Não é por ser explícito, porque aquilo não tem nada explícito, mas eu acho que recomendo que alguém pelo menos já tenha maturidade para perceber as entrelinhas. Ok. Não é um livro que se lê de ânimo leve, não é ler e perceber logo, aquilo é quase poético o livro. Mas, por exemplo, quem já tiver, por exemplo, no secundário, tipo, sei lá, 10º ano, achas que Sim, é ok? lê Maias para ler isto, sim. Não é E alguém que não tiveste, esteja habituado a ler, porque não flui, o livro não é daqueles que flui. ok. E tiveste assim alguma coisa no livro que ficaste assim mais surpreendida ou opa, que te, não digo excluo, mas A história surpreendeu-te? a história do paciente. Do? Do paciente, porque foi saber e a história ele Ah, identificava-se com os outros. ok, Sim. muito bem. Ok. Hum, já acabaste essa. Ou queres ir para o outro livro? Podes falar se quiseres de outro. Tenho bem que pôs mais 2, não sei se tens mais. Não, podes É? falar de outro. Sim, Eh, isto também foi um mês do ano passado, foi de acabar trilogias. Este também vou falar do primeiro que Noite das Almas. 2025 acabar as trilogias. Exatamente. Este aqui há a hipótese de ler mais 3, mas não está diretamente ligado a esta. Este é Noite das Almas, de Deborah Harkness, é fantasia. Eu ainda não falei de vampiros há muito tempo. Ah, ok, Mas isto não é vampirinhos tipo Crepúsculo, isto já são vampiros mais adultos. Não tem ok, suspense nem nada, nem não, ok. mas não é daqueles que nos faz tipo risinhos. Uhum. E já foi adaptada à Sim, série. A adaptação está uma treta. O que é que fizeram ali? Mais vale a pena não terem feito nada. A série em si está boa, agora não digam que é uma adaptação de um livro. Não tem nada a ver. é sempre assim, uma pessoa dele sempre. Não, não vale a pena. Eu fiquei chocada. Então, temos a Diana Bishop, que é uma historiadora e professora. Ok, Vai requisitar um livro à biblioteca da escola da universidade para uma pesquisa e abre um manuscrito medieval, alquímico, só depois percebe que não quer aquilo, não consegue ler e devolve-o. Ela não sabe, é que ao abrir aquele manuscrito, ela acordou o sobremundo mágico de Oxford. Toda a gente quis ir para lá. Bruxas, demónios, vampiros, toda a gente queria aquele manuscrito. Porque aquele ok. manuscrito era um manuscrito perdido, de que diz qual é a origem das espécies e que tem as respostas para o futuro das espécies.
Hum, a Diana, apesar de não usar magia, ela é a última da linhagem das bruxas que foram mortas em Salem. Uhum. Mas desde a morte dos pais dela, que ela não usa magia, renegou esse mundo e para ela não existe. Ok. E Matthew Claremont é um vampiro de 1500 anos, geneticista. Gostei muito dos pormenores em que falam de pormenores de genética. Adorei. Da genética? Sim, adorei. Hum. Eles Mas até, em que ligação? porque ele está a estudar a genética dos vampiros para conseguir perceber porque é que eles não estão a conseguir transformar novas pessoas, porque é que a espécie está a morrer. E também depois começa a estudar o ADN dela. E depois, mais para a Ok. frente, começam a estudar genética para ver o para ter as respostas também que o livro está a dar. Ok. E até falo mesmo naqueles pormenores de ADN mitocondrial que é passado só pela mãe e de que isso passa de geração em geração feminina, tipo, é muito importante. Ok. Mas claro, Que é uma abordagem diferente. A estar essa parte genética é sempre diferente. exatamente. Não é o que eles costumam fazer. E depois também fala um bocado da parte histórica, porque como ele tem 1500 anos, falam também um bocadinho de períodos que ele já viveu. E um deles, inclusive, fala que quando ele viveu em Inglaterra, juntamente com Shakespeare. A sério? Olha, nem por Sério. acaso. E nem sabíamos. Muito fixe. Apesar que Shakespeare não aparece diretamente, mas falam dele. Ok. E depois é bué Nice. giro, porque ele vai falando de personagens históricas e ela fica tipo: "Tu conheceste? Eu, como assim? Tu foste amiga dele?" Falam de Darwin também. Ele seguiu a Ah, expedição Darwin juntamente diretamente dele. ok. Por isso tem uma perspectiva é fantasia sim, mas tem um contexto Uhum. de mais divulgação científica que se torna interessante ali. Ok. E vou voltar a fazer a mesma pergunta para que idade? Não vejo porque não 16 anos. Ok. São livros grandes, por isso são livros de 600 páginas. Mas já Mas é ok, pode ser inserido num young adult, queres tu dizer? sim, porque Ou achas que não há smut. ok, E só começa a ver algo mais do que beijos para ir no segundo, terceiro livro. Porque ele até isso recusava a fazer com ela. ok, Porque depois também havia o acordo das espécies em que espécies diferentes não se podiam envolver. Então, ele não queria. claro. Fica com sangue, se não Sim. fosse puro. Sim, mas de resto Ok, não vejo porque não. Só é um livro grande, é um livro que não se lê de enfiada. Mas isso também há miúdos de 16 anos que leem bastante. ok. Sim, isso é verdade. Esta foi a das minhas escolhas. Gostei bastante. O terceiro livro compensou muito a lentidão dos outros. As Ok. últimas 100 páginas não consegui largar. Opa, se calhar é mais às vezes o início dos livros pode ser massacrante porque é uma introdução das personagens, de Sim. contextos e coisas assim, às vezes demora mais nós lermos o início do que propriamente depois. Há muitos livros mesmo que eu vejo, a minha própria experiência e pessoas assim como tu que também sentem isso, que às vezes quando é trilogias, às vezes o primeiro livro é enfadonho, as pessoas quase tipo desistem. Sim. Pá, e há outras que não. Mas Estás a uma ver? coisa que eu achei piada é que de tantas perguntas que haviam, ela respondeu a todas as perguntas. Não ficou nenhuma por responder. E É bom, ao menos foi bem amarradinho o livro. sim, 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 não, ele está fantástico. Eu vou ler os outros, mas não tenho pressa nenhuma porque sinto um final satisfatório. Ok, Não, ele compensou muito bastante bem. aquele livro. Parece fixe, por acaso, isso. Acho Sim. que eu, se a Ana adolescente ia gostar desse livro, de certeza. E se a Ana adulta quiser voltar aos vampiros, eu acho que era um bom livro. Porque não é que os Ah, sim, eu de vez em quando gosto. brilham ao sol. Não, este não ao sol. Yeah. Eles Opa, nada podem. contra. Sabes que nós aqui brincamos, nós e mais pessoas brincam muito com a cena do crepúsculo, mas eu li os livros todos, eu gostei dos livros. Os filmes é que eu odeio. Fazem parte da Eu nossa acho os filmes muito imaginação. fixe. Sim,
Agora, por exemplo, há muitos anos atrás era aquela treta do 50 Shades of Grey, estava mal escrito, Sim. havia erros, e eu detestei, achei aquilo tudo horroroso, uma porcaria, pá, que aquilo para mim de erótico não tinha nada, aquilo é estúpido, epá, lamento para quem gosta. Agora o Crepúsculo, tá, eu acho que está bem escrito, eu gosto da história, acho bonito, mesmo a parte do romance e isso tudo. Eu gostei dos livros, muito sinceramente, eu acho que só não li um, que era a versão dele. Já Acho também que não ela quero. mais tarde publicou, não foi? Eu acho que ela publicou, Sim. acho que os livros agora já estão descontinuados, já nem sequer dizem, e volta e meia dizem que pedem esses livros Sim. e não sei o quê. Sim, imagina. Mas, mas sim, isto para dizer, a única que eu não li foi a versão dele, Também não li esse. da Inclusive, história. eu li outro dela, da Stephanie Meyer, que é o Nómada, e está muito bom. Esse é com a Alia. Eu também já ouvi dizer, já. Eu tenho uma amiga minha que leu também o Nómada e gostou bastante. Sim. Ela disse mesmo que era muito fixe, ficou bastante surpreendida. Sim, 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 sim. Ela nunca mais escreveu nada, pois não? Que eu saiba, não. Por acaso tenho que pesquisar, ver se pode ter sido traduzido, tenho que pesquisar. Yeah, yeah, eu também quis pesquisar, eu nunca mais soube nada dela, por acaso. Opa, mas sim, a gente brinca muito com a cena do brilhante e não sei o quê, mas eu gosto dos livros e olha que era daquele, por exemplo, eu ando a reler, como eu já te disse, o do Harry Potter e também não me importava nada de voltar a reler os do Crepúsculo, porque eu lembro-me que eu achei até fixe de ler, não, Sim. A Rita pá, foi agradável. Não é o Man Right como eu gosto. Epá, mas está fixe. sim, 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 sim. Sim, tu ainda vais ler Noite de Todas as Almas, tu é que não sabes. Claro que sim. Acredito, Vou ter atenção, é que mudar um assim, eu agora bocadinho ando a ler de coisas. Eu agora ando a ler coisas mais clássicas. Vai haver e tu sabes como é que é, vó. exatamente. Eu faço ali uma pausa e leio outras coisas completamente diferentes. E está tudo bem. E às vezes tem que ser assim mesmo, estás a ver? Bem Mas variado de vez em quando. então, mas esse, olha, é um dos que eu me vejo a ler, porque isso parece agradável também, não me Não, não, parece que seja uma ele é coisa muito bom. má. Sim, sim. Ok. Bom, então vamos falar do Hamlet, né? Bora. Não há assim. Eu ainda tenho o hotel para ler, eu comprei-o, mas ainda não li, mas fica para depois eu vos falar, ou não, porque se calhar está toda a gente já farta de Shakespeare. Então, enfim, como eu te disse, eu acho que esta obra de Hamlet é mais densa que Macbeth. Estás a ver? Não achei tão direta, achei mais introspectiva, porque realmente, pronto, remete a parte de vingança. E isto realmente eu não estou bem da cabeça. Eu comecei a ler e o que é que me fez lembrar? O Rei Leão. Eu. A Alma fez-me lembrar o Rei Leão, ou se calhar o que devia de ser era mais o contrário, era o Rei Leão fazia-me lembrar Hamlet, né? Porque, pronto, derivado, mas fez-me muito lembrar. E eu até gostava, se alguém que tiver ouvido que já leu Hamlet, se porventura lhes ocorreu na cabeça, ou pode ocorrer agora, algumas parecenças. Não estou a dizer que é igual, atenção, mas fez-me lembrar o Rei Leão. Então, enfim, o Hamlet é o príncipe da Dinamarca. E Ok. depois tens o tio do Hamlet, que é o rei da Dinamarca, que depois da morte do pai do Hamlet, vai para o trono e casa com a mãe, e fica com a mãe do Hamlet. Pronto. São assim estes personagens assim muito principais. E depois tens a Ofélia, que é a filha do conselheiro de Estado. E agora Estás a como ver? está na moda, E, estás a ler Swift só por causa disso. yeah, sim, e sabes, aquele retrato também da Ofélia. Sim. Pronto, também tem a ver com aqui o Hamlet. Isto é tudo tipo pintura. Pronto. Hum, então, basicamente o Hamlet está atormentado, está triste com a morte do pai e está mesmo inconsolável, está mesmo triste, está na deprê. Depois, os membros da guarda do rei veem o espírito do pai dele e dizem e o Hamlet vai mais ou menos para o pé deles naquela hora que eles veem a aparição do espírito do pai dele, estás a ver? E depois o pai do Hamlet, né, o espírito, o pai do Hamlet, diz que ele foi morto por uma picada de uma serpente. Que na verdade, porque o pai foi picado por uma serpente quando estava a dormir no jardim, mas isso é mentira. E ele diz isso ao Hamlet, que
que na realidade quem matou o pai dele foi o tio, que agora é rei e casado com a mãe dele. E o espírito do pai dele pede vingança pela sua morte, Ok. ao Hamlet. Yeah. E o Hamlet aceita, que eu acho um peso enorme, né? Depois ele finge-se de louco para as pessoas, o Hamlet, ok? De umas cenas bué de amaradas, bué da louca e não sei o quê. Ah, e vai planeando a vingança, estás a ver? Depois, a partir daqui, acompanhamos os momentos introspectivos do Hamlet, que ele tem imensos, estás a ver? E só isso vale a pena ler a obra, porque os momentos de introspeção dele são muito bons. Eu gostei muito dos delírios dele, de introspeções todas dele, adorei mesmo. Depois, outra coisa, eu recomendo super a edição da Relógio d'Água. Há imensas, mas ela é bilingue, o que é interessante tu veres o inglês lixado com a tradução e tu, no teu coração, pensas assim: epá, ainda bem que há pessoas que traduzem Sim, os livros. E depois tens sempre um prefácio muito interessante que te permite ali alguma história, estás a ver? Pronto, então eu digo já que eu vos recomendo isso. Depois, o Hamlet tem ali uma relação com a Ofélia. A Ofélia acaba por se suicidar porque acha que o Hamlet não gosta dela, mas aquilo tudo fazia parte do plano dele de se fazer de louco. Estás a ver? E depois tens muita, muita, muita coisa no meio a acontecer, até ao fim da trama, e eu isso eu também não queria estar a dizer porque eu gostei tanto do livro, e às vezes aqui dá para perceber, porque eu às vezes não gosto muito. Há livros que eu não me importo fazer-vos spoiler, mas há outros que é tão mais fixe vocês lerem e pensarem nas coisas ao modo que vão ler, porque como eu vos disse, o Hamlet é mais denso, requer tu pensares mais nas coisas que estás a ler, porque tu vais acompanhar mesmo os pensamentos do Hamlet, sim. estás a ver, perante as coisas que ele faz, da vingança, aquele peso enorme que ele está a agarrar sozinho, estás a ver? E todas as pessoas à volta realmente começam a dizer que ele está louco, porque ele finge-se bem de louco, mas para atingir aquele determinado fim, estás a ver? O filme que eu vi foi de 1948, como eu disse, é preto e branco, e é realizado pelo ator que fez o Hamlet. Eu gostei do filme, mas não sei porquê, eu não gostei tanto da personagem Hamlet, tipo o ator, estás a ver? Eu não sei se ele era daqueles meninos de Hollywood da época, estás a ver? Eu não pesquisei isso, mas eu achei-o bem como realizador, porque tu vês o filme, né, todo, e está espetacular, eu adorei, mas repara, a interpretação dele, eu não gostei assim tanto, estás a ver? Ele está no YouTube, qualquer pessoa pode ver, aquilo tem menos que uma hora, estás a ver? E eu vi e gostei muito mesmo. Opa, e pronto, ele é mais introspectivo, é uma obra mais introspectiva para quem gosta de cenas de sentimento de justiça, de vingança. Eu super recomendo Hamlet. É uma obra lindíssima. Eu adorava ver em peça mesmo de teatro. Sou franca, acho que era uma das coisas que me ia fazer bastante feliz. É uma coisa que, pronto, é muito difícil ver cá em Portugal. Em Inglaterra sei que volta e meia eles têm espetáculos de Shakespeare por lá e gostava muito de ver. Ahm, já agora posso falar do filme do Macbeth que eu vi. Não gostei tanto, mas gostei das bruxas também. Acho que elas estão muito engraçadas, lá está. Por isso eu acho que, novamente, quem tiver curiosidade por ler Shakespeare, leia, não se seja como eu, que andei a adiar uma vida inteira quase a achar que eu não ia perceber um boi. Porque depois nós temos sempre textos de apoio. E, por exemplo, a Relógio d'Água é uma editora espetacular que faz um texto de apoio muito bom, tanto do início como no fim. Estás a ver? E é a minha sugestão, como tu vês, eu passei outra vez a ler só coisas antigas, como tu dizes. Sim, sim, não, eu deixo as coisas antigas para ti. Nós Sabes vamos. porquê? Porque eu acho que Shakespeare me levou muito, muita coisa. Tipo, tu ainda hoje tu tens muitas referências de várias obras do Shakespeare. Estás a olhar a Sim. cena do Romeu e Julieta, estás a ver? Tanta coisa. E eu achei e acho que até é uma obra interessante de ler. E digo, mesmo para pessoas que tu lês também coisas, lês muita coisa, lês um pouco de cada, não é? Ah, mas eu acho que tu ias gostar.
É E até acho que provável. tu ias gostar de Macbeth, eras bem capaz de gostar mais de Macbeth do que Hamlet, por exemplo. Porque eu acho que tu ias até curtir mesmo da Lady Macbeth, acho que tu ias achar piada. É provável. Acho que aquela parte em que tu dizes que ela quer tudo e que pensa Epá, que não sim, quer. eu acho que porque lá está, ela é uma personagem mesmo muito forte. O que eu admiro mais nessa obra, nessa primeira obra, é aquele contexto que eu te falei, que é a época em que Shakespeare estava vivo Sim, sim. e que a mulher era a dona de casa mais recatada do lar e tipo, não mandava em nada, estás a ver? Sim. E ele fez uma personagem muito forte. Ela é o livro, basicamente, estás a ver? Eu acho que se tu vais ler a obra, é a pessoa que mais te destaca, estás a ver? Hum, e acaba por ela ser um pouco, eu acho, menosprezada, porque ela depois é um bocado menosprezada, mas isso eu já não vou dizer, porque assim, parece que eu digo nas spoilers aqui, mas na verdade não. Eu deixo as coisas mais interessantes para depois vocês lerem e tirarem as vossas conclusões. E eu acho isto interessante e acho que eu vou também gostar do hotel que o sinopse que eu li. Esta cena do Shakespeare é fixe porque, lá está, para quem é introspectivo e gosta de muito pensar nas cenas, Shakespeare é mesmo muito bom. Sim. Sabe, tu pensas em muita coisa e ele faz críticas sociais eh, que são dadas mesmo de uma maneira ali camuflada, estás a ver? Esta parte da vingança ele a critica também na obra, estás a ver? Eh, por causa do próprio fim do Hamlet, que depois obviamente eu não vou estar a dizer. Mas sugiro, quem, por exemplo, tiver a ouvir isto e dizer, eu não vou ler Hamlet, nunca vou, opá, veja o filme. Eu acho que está bem. Está muito bom. Ok. Estás a ver? Da obra que eu li para o filme, acho que está muito bom. Quem não quer de todo e acha que não quer ler, veja o filme, que é muito bom, sim, senhor. E mais, Catarina? O último livro, 2, é um dos meus. Se eu tivesse acabado de ler em 2025, tinha sido dos meus favoritos de 2025, mas terminei-o hoje, por isso ainda está muito fresquinho na minha mente. Que Ok. é o Regresso de Julie Blue, de Iris Bravo. Ah, A escritora já ouvi falar muito bem do livro dela. foi uma bela surpresa, sim. Ahm, Julia volta à sua terra natal com a sua filha e ninguém sabe porquê. Uhum, Ela deixa toda a sua vida de Lisboa para trás, deixa o marido, tipo, quer se divorciar, mete a sua carreira de uhum. cirurgiã em pausa e volta para Almira para trabalhar num bar do ex-namorado, como empregada doméstica, empregada de mesa. E ninguém percebe o porquê. Ninguém percebe porque é que ela quase apareceu, porque ela saiu da vida dele de um dia para o outro, sem explicações. Ok. Ele tentou saber o porquê que ela tinha deixado, ela nunca falou com ele. Este livro tem duas histórias temporais, onde nós começamos com a vida dela no presente, ela voltar para casa, e a reação com o pai. Depois volta Ok. para a parte dela adolescente, volta dos 18 anos, e depois vemos outra vez o presente. Ela, na altura em que está no escola secundário, ela está a passar por um luto. Ela tinha tido um acidente de carro com a mãe e com a irmã, onde a meia-irmã tinha morrido e ela tinha sobrevivido, apesar de algumas mazelas a nível de traumatismos cranianos. E ela sentia alguma culpa, porque ela foi a pessoa que saiu do carro e tentou chamar ajuda, mas ela tinha perdido a consciência durante o caminho e não sabe quanto tempo é que demorou para conseguir chamar Ok. ajuda. Este livro descreve a parte da perda, descreve o luto, e inclusive fala levemente de tentativa de suicídio. Por isso, pessoas que estejam a passar por coisas complicadas não é o melhor. Ok. Há uma parte em que ela volta para a casa do pai em que ela pensa que o pai queria que tivesse sido ela a morrer a vez da irmã. E ele diz-lhe que não é isso. Ele diz-lhe que sente culpa por ter sido ele, porque a irmã só queria dar o apoio que ela queria e ele não conseguiu. Por isso vemos ali também culpas pesadas e que faz com que as pessoas se Uhum. afastam por causa não, da falta de comunicação, por assim dizer. Ok. Depois a gente vê que ela vai-se embora para a escola de medicina
e não volta atrás porque ela traiu o João, basicamente. Eles tinham um relacionamento de alguns anos, inclusive ele tinha pedido em casamento. O bar era dos dois, mesmo ela estudante. Uhum. E depois quando ela volta, é giro, porque ela percebe que afinal quer resolver tudo com ele, está tipo 8 anos, Ok. e tenta, e depois toda a verdade vem ao de cima. E afinal, nenhum dos dois tinha a culpa. Tinha sido tudo orquestrado. Ok. Só que eu não posso dizer por quem. Até porque há uma altura tu pensas que sabes e depois afinal não era aquela pessoa. Mas isso tem. Ok, é um drama, mas achas que não é thriller nem nada disso, é Não, mesmo não, só o não, drama. ele é romance. Ele é romance. Ok. Tem um bocado de suspense, tem máfia, tem. hum, como se dizer? Sim, máfia. Sim. Ok, mas Contrabando. sempre inserido no romance, não Sempre a achas ser que seja. sim, sim. Ok. Ao ler isto, nós temos às vezes uma ideia de que os escritores portugueses é livros muito simples. Eu estava a falar com uma colega minha sobre Ah, não. eu estava a falar sobre este livro sobre uma colega minha e ela virou: "Espera, mas foi uma tua que escreveu?" Eu: "Sim, sim, foi. E vou querer ler os outros." Porque Yeah. já Nós estou a ler pensamos livros sempre para que isso o que é pecar não é bom. Há sempre essa cena, sabes? Que o sim, que é de cá não é bom. A gente já falou até no primeiro episódio do podcast, eu trouxe alguns autores portugueses e nós também falámos um bocadinho disso, que as pessoas têm, menosprezam um bocadinho os autores portugueses. sim, E acho que a gente falou, até cada vez mais agora a gente vê nas livrarias e isso, muitos autores portugueses. sim, sim. E por acaso é uma coisa que eu quero ler mais, são autores portugueses. Yeah, também queria ver se explorava mais depois de alguns que eu tenho na minha lista para ler, de clássicos, gostava muito mais de explorar um bocadinho mais os autores portugueses, porque realmente há muita coisa. Sim, sim. Por Eu isso eu ainda acho que quero ler Camilo Castelo Branco. uhum, também quero ler O Amor de Perdição, E já também está na falaram minha que lista. o Aborto de Salvação ainda é melhor. Ah, ok. Eu é O Amor de Perdição, ainda queria ver se lia, mas lá está. Também queria ler um clássico do Essa, Sim. este ano, também é um dos meus planos. Também lá está, para trazer um bocado de clássicos portugueses, né? Não trazer só clássicos de fora, né? Mas também é um dos meus planos, agora que falas nisso, de trazer também um bocadinho isso. Aliás, eu queria ver se lia o Primo Basílio, já estou para ler desde o ano passado e ainda não li. Por isso, se calhar, qualquer dia temos uma reviewzita do Primo Basílio cá. Muito bem. E esse era o teu último livro? Este foi o meu último livro, sim, e está no meu top. Quer dizer, leitura deste ano, claro, foi o único que acabei este ano. Mas sim, inseriu-me no ano passado, porque ele agarrou-me o livro praticamente logo desde o início. Não houve aquela coisa de, Ok. não, tipo, foi Foi só seguir. as últimas páginas. Não, foi desde o início. Yeah. Eu também estou para ler um, já tinha comentado contigo há um tempo, que é da Tânia Ganho, o Apneia. E tenho aqui para ler ainda. Yeah. Ainda estou para ler já há muito tempo, tenho muita curiosidade, muita gente fala muito bem desse livro. Já li também Helena Magalhães e gostei. Já li alguns dela. Ok. Ah, Bom, sim, já sei e ainda, quem e ainda quero experimentar a Isaac. Estou-me a esquecer agora do resto. é. Não, não te preocupes, deixa estar. Depois tu qualquer dia lês e trazes o livro, por isso. Sim, sim, é isso. Sim, há muitas escritoras para explorar. Mas E este ano ainda por cima está a começar, deve haver até outras autoras que eu também já li que devem lançar novos livros, espero eu, sim, agora para 2026. Vai ser um ano de muita colheita, de certeza. Bom, eu também trago aqui um, que vou demorar mais tempo a falar dele, eu tirei muitas notas, que é um que tu me ofereceste, ok, que é a Valérie Perrin, O A Breve Vida das Flores. sim. Foi dos últimos que tu me ofereceste.
Que tinha um Eu filme de achei. Hitchcock. Yeah. É cemitério, Ana vai gostar. Posso perceber esse pensamento, sim. Exatamente. Então é assim, eu escrevi bastante porque eu gostei mesmo muito do livro e gostei muito da escrita dela. Eu não li ainda nada mais dela. Acredito que daqui a uns tempos vá ler outro. Fiquei com curiosidade um da final porque eu estive a ver os que ela já tinha editado, que é qualquer coisa de Domingos, umas flores na Esse capa sim. também. Sim, gostei. Acho que isso fala da velhice, acho eu. Acho que vou gostar desse. Mas pronto, enfim. Ela fala do vinho do Porto, ok? Logo no início Ok. do livro. Primeiro, assim, eu tiro notas que não lembra ninguém, né? Não, Porque tem ela gosta critério todos os científico. dias de beber um cálice. É porque ela gosta de beber um cálice, estás a ver? E ela aqui também fala daquelas bonecas que os olhos mexem, muito portuguesas, Ah, antigamente havia destas muito Joana. pequeninas. Porque é uma personagem que é portuguesa, que tem lá um marido enterrado e que lhe traz todos os anos essas bonecas, ela acha aquilo bué da creepy e ela mete aquilo tudo num canto. Pronto, isto é assim uma curiosidade só assim estapafúrdia que eu tirei do livro, ok? Zero interesse nenhum, bem que o vinho do Porto é muito falado. Também, né? É bom. Então é assim, a personagem principal chama-se Violette. Era, era guarda de uma passagem de nível e agora de um cemitério. Ela começa a contar sobre a infância dela e como começou mal a sua existência, ok? A mãe abandona a nascença e ela foi dada inicialmente como morta. Uh, e ela acha que o nome dela, Violet, veio da aparência dela, peço desculpa, da aparência dela de nascença. Ela estava meio violeta, porque não estava a conseguir respirar, estás a ver? Pronto. E o nome foi dado pela parteira. Depois ela fala-te do nome do meio dela, porque tem a ver com o casamento que ela teve, que é com o Philippe Toussaint. Eu não sei dizer bem as coisas, este é francês, peço desculpa, que é a tradução Toussaint, acho que é todos os santos, Ok. ok? Depois, inicialmente dá-te ali deu-me a mim, lá está, uma ideia que sofreu de alguma violência por parte do marido. Porque ela refere-se ali em algumas coisas, estás a ver? Porque diz que nunca se vergou. Então, em 97 a passagem a nível foi automatizada, e eles, mais o marido dela, perderam o trabalho. Depois aparece no jornal a notícia deles, estás a ver? Que é do progresso, das coisas, não sei o quê, e deles terem perdido que era a última passagem de nível em França, estás a ver? Sim. Isto deve ter sido alguma coisa até que ela retirou de alguma coisa verídica. Digo eu, não sei. Então ela é que trabalhava, porque ele estava sempre em casa, estás a ver? Ela diz que ele estava muito mal habituado, estás a ver? Porque era ela sempre a trabalhar e ele estava sempre em casa. E depois ela recebe um anúncio, ou vê um anúncio de uma guarda de um cemitério. Ele não fica lá muito agradado, mas ela lá consegue convencê-lo, estás a ver? Sim. Para ir para lá, ele lá aceita. Ela também diz que ele foi infiel, estás a ver? E fala melancolicamente ali da vida dela, estás a ver? Depois, ela diz que sente-se bem no cemitério, estás a ver? Depois explica as tarefas dela lá, no fecho, abertura e não sei o quê, e depois houve um dia que o marido desapareceu, isto Filipe, ok? Eu estou-te mais ou menos a contar, o que eu escrevi foi aquilo que eu estava a ler, eu ia tomando notas. Desta vez eu fiz uma coisa diferente, apeteceu-me resumir mesmo muito bem este livro, porque eu estava mesmo a gostar muito dele. Então eu resumi mesmo muito, tenho muita coisa para falar deste livro, tipo coragem. Então, o marido desapareceu, como eu disse, tipo, foi à vida dele. E então ela não sabe o paradeiro dele, depois fala com os colegas dos trabalhos, que ninguém sabe dele também. Depois ela começa a contar-te, porque ela depois vai entre o presente e o passado. Estás a ver? Ela vai intercalando as coisas. Tens de estar atenta porque senão fica confuso. Então ela começa a falar como é que conheceu o marido.
foi em 1985. E ela fala, eh, ela fala ali de um modo, parece falecido, estás a ver? Ele desapareceu, atenção, mas fala como se tivesse falecido. Depois, ela recebe uma visita inesperada no cemitério, que ela não conhece, estás a ver? E ninguém conhece naquela zona, porque as pessoas naquela zona onde ela está conhecem-se todos, estás a ver? E ele tem as cinzas da mãe dele. E a mãe diz que as cinzas tinham que ser colocadas na campa de um sujeito chamado Gabriel Prudente. E eu acho interessante é que sempre que há o nome de uma personagem que está lá morta, né, está pronto, enterrada, diz o ano de nascimento e o ano da morte, Ok. entre parênteses, no livro, estás a ver? Porque ela sabe, eu acho bem interessante, ela sabe, estás a ver, os anos e não sei o quê. Só que essa pessoa, né, que lhe apareceu, que é o filho, não sabe porquê e não entende porque é que a mãe queria isso. E ele pede para ver a campa e ela vai com ele. Depois, passado algum tempo, ele vai embora e ela pergunta se ele volta com as cinzas, estás a ver? Hum, e ele não responde, baza só, nem sequer lhe diz nada, foi ver a campa e vai à vida dele, estás a ver? Tu ali ficas sem perceber o que é que ele vai fazer com as cinzas da mãe, porque ele está meio triste e não percebe, está muito confuso porque é que porque a mãe não pede para pôr as cinzas ao pé do pai dele, mas aquele homem, estás a ver? Uma cena que eu achei desta personagem é que ela é uma mulher muito independente. Ok, sim. E eu sempre, e ao longo mesmo da história que ela vai atrás e vai ao presente, achei-a muito bem resolvida com o passado dela, da maneira como ela fala do passado, estás a ver? Depois, ao longo do livro, ela vai-te contando a história dos mortos e os recém-chegados, estás a ver? E das pessoas. Isto é uma parte muito interessante, é meio melancólica, como deves calcular, não é? Sim. Mas ela é ali um conforto para as pessoas que chegam ao cemitério, estás a ver? Ela conforta as pessoas, estás a ver? E deixa-as falar, estás a ver? Ahm, Depois ela fala, né, da senhora portuguesa, em que o marido está lá sepultado e todos os dias vai colocar lá flores, estás a ver? E então essa senhora, quando vai no verão a Portugal, é a que lhe traz a boneca. Tem aqueles trajes típicos portugueses, que é mais nazarena, é aquela bonequinha nazarena, estás a ver? Pronto. Depois, passados os meses, o homem, né, volta, esse homem misterioso. Ele pede que ajude a escrever um género de discurso para homenagear a mãe. Estás a ver? Porquê? Porque ela escreve todas as coisas e todos os discursos que são feitos quando alguém vai ser enterrado. E ele nessa primeira ida lá, descobre isso, estás a ver? Opa, e aquilo é tudo muito, muito estranho para ela, estás a ver? Tipo, vou estar aqui a escrever, ajudar a escrever, estás a ver? Um discurso para uma pessoa que eu nem sequer conheço. Mas pronto, ele quer, eh, hum, ele vai precisar de uma autorização, estás a ver? Para poder depositar as cinzas na campa desse homem, estás a ver? Depois, uh, sabe depois o nome desse senhor, mais à frente, mas mesmo mais à frente, que é o Julian, e ele finalmente lá escreve o discurso, mostra-lhe o discurso e tu lês o discurso, estás a ver? E depois tu começas a sentir que eles começam a desenvolver um afeto um pelo outro, mas é uma coisa muito subtil, tipo, não é uma coisa muito forte que tu sentes, estás a ver? E ela até recebe uma carta dele, muito bonita até, hum, onde ele se desculpa por se ter metido na vida dela porque ele começa-lhe a fazer perguntas sobre o ex-marido, estás a ver? Isto porquê? Porque ela depois descobre o paradeiro do marido, ele. E tu ficas assim, então, mas o que é que ele é, tipo, na vida profissional, porque ele descobre onde é que está o marido. Só está a 100 quilómetros dela e Oh, tem um negócio, um gajo que não trabalhava. Ela fica altamente chocada, estás a sim. ver, com essa Bom. informação. Hum,
E depois tu também tens uma parte em que ela depois vai a um advogado para pedir o divórcio dele, Ok. estás a ver? Pronto. E esse ex-marido depois vai lá ter com ela, estás a ver? Depois eu comecei a perguntar-me a mim mesma, então, mas espera aí, ah, não há uma parte no livro que ela fala de uma filha, mas tu ficas assim muito confusa, porque está lá não sei onde, e tu, mas está lá não sei onde, e depois como ela vai tanto ao passado, ela nunca chega a falar da filha, Sim. até que sim, vai depois uma parte que ela depois fala da filha dela. E eu era para aí meia-noite, estás a ver, e devia ter ido para a cama e continuei a ler, porque depois fiquei toda louca. Eu pensei, opa, há aqui uma filha, espera aí. Saber. O que é ótimo, uma pessoa que tem que acordar às 6 da manhã do dia seguinte. Bom, então nessa carta ele pede desculpa e não sei o quê, mete a morada do marido dela e não sei o quê, e ela vai verificar então, vai-lhe pedir então o advogado para lhe mandar a carta para a separação, para o divórcio, estás a ver? Pá, porque foram muitos anos que passaram e ele não lhe disse nada, ele está a 100 km dela. E ele é de famílias ricas, by the way. E os pais, especialmente a mãe, rica, nunca aceitou a Violette na vida dele. Ok. Estás a ver? E tu tens lá partes que é horrível que ela fazia, estás a ver? Pronto. Então, pronto, ele não fazia nada da vida dele. Pronto, os pais eram ricos. Não vou querer entrar muito no pormenor. Então, voltando para aquele homem misterioso. O filho descobre que a mãe teve um caso muito intenso com esse homem. Sim. Estás a ver que está lá sepultado no cemitério onde a Violeta está. E é um romance do passado, estás a ver? Pronto, e falta o fim da história, estás a ver? Que a Juliana ainda não sabe bem, estás a ver? Mas depois tu vais saber. Entretanto, tu vais perceber, estás a ver? Porque, como eu te disse, eu fui tirando notas. Depois, o marido vai ao cemitério ter com ela, da Violet, estás a ver? E agarra-lhe com força no braço e ameaça que nunca mais vai ter com ele, estás a ver? Àquela morada e nem com o advogado. E ela fica com bué de medo dele, porque ela fica com as marcas do braço, estás a ver? Na mão. Ahm, e então, azar dos azares, depois ficamos a saber que quando ele sai de lá, ele vai ter um acidente violento de moto Ok. e morre Oh. aos 55 anos. Yeah, aos 55 anos. Depois descobrimos também que a filha dela, que é a Leo, morre aos 7 anos, Ok. com as 3 amigas num género de colónia de férias. E ela, claro que fica devastada, inconsolável, estás a ver? Opa, e tu vês ao longo da história bem coisas más que acontecem à vida da Violeta, estás a ver? Mas ela tem sempre esperança, sabes? Na humanidade, na vida dela, na felicidade dela, estás a ver? Que ela não o diz taxadamente, mas notas que é uma personagem, epá, não digo positiva, mas ela está sempre aberta, estás a ver? Tipo, ao amor, ao carinho, a tudo, estás a ver? Não é. Ou seja, teve tudo para ser uma pessoa mais azeda, mas isso não a mudou, estás a ver? E eu acho que tem um fim muito surpreendente, que eu não vou dizer, e é um livro que, ao fim e ao cabo, dá esperança, sabes? Ok. E por isso é que eu gostei, porque é como eu te digo, é um livro que eu acho que o leitor tem que estar atento, porque ele vai para o passado, vai para o presente, vai para o passado, vai para o presente muito rápido. Mas eu gostei desta personagem porque é uma lutadora. Ok, É certo. uma personagem que eu acho forte, estás a ver? De muito bom coração, porque ela ali no cemitério é mesmo como fosse uma lufada de ar fresco, estás a ver, para aquelas pessoas. E ela é muito boa colega, estás a ver, para as outras pessoas que estão lá a trabalhar. E ela é aquela pessoa que tu gostavas de ter como amiga, se ela existisse. E tu rapidamente, quando começas, não logo, mas rapidamente quando começas a perceber a vida dela, antes de saberes que a filha dela morreu num acidente super estúpido e trágico aos 7 anos de idade
e ela era única carne com a filha, fazia tudo com a filha, de trás para trás, e eram as duas, mesmo quando ela vivia com o marido, estás a ver, que ele não fazia nada, Sim. porque ele queria ter um menino. E quando soube que ela estava grávida de uma menina, meio que cagou, estás a ver? É essa pessoa. E ela sofreu tanto e as pessoas foram tão más para ela e ela lutou tanto para viver, porque ela depois foi para uma cena de. Pronto, como ela ninguém a adotou e a mãe não quis saber, ela foi para um lar de acolhimento. E ela começou a trabalhar muito nova, estás a ver? E sempre a lutar pela vida. E como eu te disse, era ele que ficava em casa, ela é que estava sempre a acordar muito cedo para abrir a cancela, estás a ver? Para os comboios. E antes disso, a trabalhar, estás a ver, na noite, em bares, estás a ver? Foi quando aí mais ou menos descobriu que estava grávida. Epá, e acontecem só coisas desgraçadas, estás a ver, e tu não, mas ainda assim ela mantém esse lado, estás a ver? Eu sei que há muita gente que afastou-se da leitura porque acha que é dark, porque é passado, por causa da sinopse, estás a ver? Passar no cemitério. Epá, não tenham receio de ler, porque embora tu vais ler coisas tristes, sim, mas dá-te esperança, porque a própria personagem é esperançosa, estás a ver? E é boa pessoa. E acredita sempre no amor, Ok. estás a ver? E uma coisa que eu achei fixe é uma personagem com 55 anos. Ela, quando está a narrar a história dela, ela já tem 55 anos. Estás a ver? Não é uma personagem nova, entendes? Já viveu uma vida, tem muitas cicatrizes do passado dela. E são coisas que, se tu fores bem a ver, pode ser o retrato de muita pessoa. Muitas pessoas podem viver o que ela viveu, morrer uma filha, tudo e mais alguma coisa que ela passou na infância dela, na adolescência dela, estás a ver? Teve a filha muito nova e, e fez tudo pela filha, estás a ver? Pois a cena, eu digo mesmo, quando a filha morre, é uma coisa que até eu, estamos a falar de mim, tu conheces-me, eu fiquei muito triste. Ok. Eu fiquei, uau, a sério. Porque a descrição da dor dela, estás a ver, quase tu sentes como uma dor tua, estás a perceber? E é isso que eu gostei da escrita da Valérie Perrin, é que a maneira como ela descreve esta personagem, tu gostas mesmo muito dela, estás a ver, e queres mesmo o bem dela, e torces que, quando estás a ler as páginas todas, que ela vai vingar na vida, estás a ver, e vai ser feliz, estás a ver? Mas novamente, tem um fim surpreendente, Sim. não vou dizer qual. E não é um fim que eu estava à espera também. Mas é isso, estás a ver? Eu gostei mesmo muito do livro, ainda bem que tu me deste. Se bem que tu deste-me pela razão engraçada, porque falava de cemitério, mas é muito mais que isso. Eu até aconselho a pessoas que podem estar a perder a esperança por lhes acontecer tudo de mal. Eu não acho o livro, quem tiver a passar por uma morte, não, pronto, se for uma coisa muito recente, claro que não. Mas se estiver mesmo triste ou meio melancólico, eu considero uma pessoa melancólica, e tu sabes, aliás, nota-se pelas tretas que eu leio, mas eu acho que é isso, dá-te uma incrível esperança. Para mim, o livro todo é uma esperança, estás a ver? Ok. Ela não, repara, ela não deixa de acreditar nem nela, sabes? Nem nas outras pessoas, que é o mais fácil. As pessoas já lhe fizeram tão mal. E ela tem sempre uma palavra amiga para dizer às pessoas, sempre um cálicezinho do Porto para dar às pessoas, e um chazinho, e sempre uma palavra amiga. E quando tu vais-te apercebendo das histórias dela, estás a ver? De coisas tão más que lhe aconteceram. E pá, eu ficava aqui bué de tempo a falar porque eu gostei mesmo, mesmo muito do livro e da personagem. Pá, foi um bom final de 2025, Sim. que foi um dos livros que eu acabei. Depois os outros dois é de trazer para a próxima vez. Eu recomendo a leitura, sem dúvida. Ok. E é isso. Por acaso acho que está na minha TBR. Aqui em casa acho que já o tenho. É fixe. Eu gostei muito. Já não li uma coisa que em que a personagem eu ficasse mesmo. Olha, é quase como estás a ver um filme ou uma série e tu queres. Epá, esta personagem tem que ter um final feliz, pá. Ela Sim. não. Pá, não merece, estás a ver? Ou parece tipo uma amiga tua que tem sempre má sorte e tu estás sempre a torcer que ela lhe aconteça alguma coisa boa. Estás a ver? É tipo isso. Bem, não sei se tens mais algum? Não, acabou. Ok. Acabou, são três, já está ótimo. Comigo também já acabou.
Pronto. Tens alguma. Tu normalmente fazes uma coisa que eu não faço, que é a contagem de livros. Sim, O que é que tu leste quantos em 2025? eu li 63, se não me engano. Foi o ano que me li menos, mas sem stress, logo se vê como é que vai ser este. Claro. Porque aqui a contagem de livros também me ajuda a orientar do que é que eu tenho lido, daquilo que eu tenho aqui. E também é um bocadinho de toque. Uhum. E também para ver o que é que eu estou a ler ao mesmo tempo. Ajuda-me a controlar as listas. Tens alguma meta para este ano? Nós já falamos, lermos mais autores Sim, portugueses. exatamente. A minha leitura, eu estou em 2 plataformas de leitura. Estou no Fable, que é uma coisa mais nova, onde pus a meta do livro este ano, que são os 73. E depois no Goodreads tenho a meta que já estou com ela há 2 anos, aqueles 80, mas isso já sei que se chegar, cheguei, se não, fica para o outro ano. É aquela meta grande. Ok. Sim, sim. Epá, eu não contabilizo, como tu sabes, Sim, os livros que eu li, mas tenho a noção que este ano foi o ano que eu devo ter lido mais. sim, mas tu leste mais do que eu Eu este ano. acredito, eu acredito que devo ter chegado, se não, ali no 100 livros. Ou perto, ou se não no 100. Eu li mesmo muito. Eu cheguei, e a gente até se ria, porque eu cheguei a ter semanas, tudo bem, era um thriller, a ler quase um por dia. Sim, Por sim, isso eu devo ter feito mais ou menos isso. Eu não contabilizo, eu não vou nunca contabilizar, tu sabes, eu sou demasiado preguiçosa para contabilizar, mas creio que sim, que foi perto de 100 livros que eu devo ter lido este ano. Pelo sim, pouco que sim. eu já pensei e me debrucei e vi na minha estante, deve ter sido perto disso. E não conto os infantis, Ok. que gosto de ler. Pronto, isso não vou contar porque, claro, é um livro e devíamos, em parte, contar, mas a gente sabe, quem deve contar é as crianças, não somos nós, porque ele é feito para as crianças demorarem tempo a ler. Sim, Nós, obviamente, não é? Lemos aquilo em poucos minutos. Então não vou contabilizar esses. Mas em todo o caso, sim, li bastante. Foi o ano que ainda assim li menos em inglês. Eu no outro ano, em 2024, eu li mais em inglês. Este 2025 não li muito em inglês. Embora comecei com o Psychopath em inglês, que depois houve a tradução, mas não li muito em inglês. Eu costumo ler muito no Kobo, como tu sabes, em inglês, e eu não li muito no Kobo, já aí percebo logo que não li muito livros em inglês. Mas pronto, também não há stress, é como tu dizes. Não interessa nada, o que interessa é lermos. E eu quero continuar a ler porque eu acho que é um bom exercício, sim, especialmente ajuda-me na memória e é um escape claro. da vida. É um bocado por aí. E também é fixe termos este podcast em que também me permite ir lendo outras coisas, para também vir aqui falar. E é o ano que eu ainda assim li menos de psicologia e filosofia. Ok, 2024 li muito filosofia e psicologia. Talvez por isso eu tenha lido mais livros este ano, que passou, 2025, pode ter sido. por ter lido menos, porque são, sabes, são leituras que demoram mais tempo a ler. Sim, isso sem dúvida, sim. Então é assim o que eu te posso dizer da Miré de 2025. E li coisas muito boas, também li coisas péssimas. Li quase todos os livros da Freida McFadden, que eu Bem, ainda não trouxe para aqui nenhum, que é inacreditável, eu sei. inadmissível. Ahm, ah, Inadmissível. yeah. Mas pronto, nunca se sabe, um dia destes eu vou trago da Freidazinha para falar um bocado dela. Mas sim, de facto, li muitos thrillers, a maior parte dela até. Mas li muita coisa e li muito leitura clássica também. E li humor, o que foi fixe. Era uma coisa que ainda não tinha explorado muito e fico contente de ter explorado mais. Sim, sim. Ainda para mais eu adoro humor. Opa, posso dizer que um dos livros que me marcou mais, não foi coisa positiva, porque o livro não é muito, muito bom, por acaso está inserido na política e é A Revolta do Homem Branco. Ok. Tem a ver com os incels, com o que se está a passar de masculinidade tóxicas e misoginia e essas coisas todas. Está muito bem escrito.
Gostei muito, foi dos que mais me marcou, que fiquei mais chocada, porque são coisas verdadeiras que tu vais ler, estás a ver lá dentro. Foi a Psicopata, depois veio a tradução, Sim. eu li em inglês. Eu gostei muito porque ajudou-me bastante a distinguir, aliás, não é psicopata, é sociopata, peço desculpa, porque ela ali ajudou-me a diferenciar, lá está, o psicopata e o sociopata. E gostei porque é um relato da primeira pessoa, que ela relata desde a infância dela e de como ela depois descobriu que ela sempre sentiu diferente dos outros, mas o que ela tinha, e ela até tem redes sociais, tem entrevistas, já vi muita coisa dela e gostei e gosto. Ah, opa, foi assim de repente o que eu te posso dizer dos que eu me lembro. Sim. Gostei muito. E gostei muito de Machado de Assis. Eu ri muito com o livro, eu até trouxe-o para aqui também, em review. São assim, de repente, os que mais me marcaram. Pronto, eu posso dizer. Mas não, eu tive boas leituras. Pá, não me recordo de todas, por isso é que é fixe também às vezes criarmos notas, porque eu acho que quando nós vamos ficando mais vezes, é aquela coisa, tu sabes que gostaste daquele livro, mas não te lembras porquê. Sim, sim. Porque algo na tua cabeça voa. Estás a ver? Então, como eu leio muita coisa, tudo o que é assim mais thrillers e mais romance, não sei o quê, eu acabo por me esquecer. Sim. E pronto. E é isso. Bem, daqui a, 15 dias. daqui a 15 dias voltamos. Estás a ler alguma coisa? A Já Alcamar. agora para Alchemist, depois também tenho para ler. Ok. Eu vou iniciar o Conde de Monte Cristo, são Ok. gêmeos, mas tenho dois para depois, daqui a 15 dias, vos falar. Combinado. Também são duas coisas mais levezinhas. E é isso, meninos e meninas. Obrigada por nos ouvirem e Obrigada. que este ano nos tragam muitos livros e bons livros e boas traduções, que eu também agradecia. Então vá. Beijinhos e até aqui a 15 dias. Beijinhos. Tchau, tchau.